Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, estamos retornando com mais uma série de programas Lux Esotérica. Desta feita vamos estudar com vocês os temas deste importante livro teosófico, os fundamentos de teosofia de C. Jinarajadasa, recém-editado pela editora Teosófica. Livro esse que está à disposição para vocês adquirirem aqui no site da Rádio Esotérica FM e também lá no site da Levir, em www.levir.com.br ou aqui no site da rádio www.esoterica.fm. Não deixem ouvintes de visitar estes sites e colocar nos seus favoritos aqui o site da Rádio Esotérica FM, que toca muito boa música da nova era durante todo o dia. E lá na Levir vocês vão encontrar centenas e centenas de palestras, conferências, não só aqui de Osmar de Carvalho, que coordena este programa Lux Esotérica, que chega ao número 463 nesta noite de transmissões do nosso programa, mas também de diversos outros oradores, palestrantes que estão lá à disposição, muitos textos e também ouvintes lá à seção da nossa livraria. Esse livro que vai ser uma base, ouvintes, para nós tratarmos uma vez mais de temas da espiritualidade, do ocultismo e sempre aqui o nosso foco, ouvintes, na teosofia, esta grande doutrina dos Mahatmas, dos mestres de sabedoria, os grandes instrutores espirituais da humanidade, que com seus discípulos, seus aprendizes, têm disseminado a luz por esse planeta durante tantos e tantos séculos e milênios, ouvintes, até onde alcança a nossa memória coletiva cultural da humanidade. Inclusive, muitas das aparições desses mestres já se encontram perdidas na memória dos tempos, em civilizações que não mais são hoje em dia recordadas. Mas esse grande escritor, que foi Jinarajadasa, antes de começarmos a falar sobre o seu livro, temos que dizer alguma coisa sobre a sua biografia. Jinarajadasa foi um grande amigo do Brasil, das Américas, apesar de ter nascido no Ceilão, que hoje é o Sri Lanka, em 16 de dezembro de 1875, justamente no ano em que foi fundada a Sociedade Teosófica, que ele posteriormente viria a ser o seu presidente internacional. Mesmo tendo nascido tão longe, ouvintes, ele visitou aqui as Américas por algumas vezes. E com 11 anos de idade, o Ceilão, hoje Sri Lanka, um país onde o budismo é muito disseminado, ele ingressou na escola budista da capital daquele país, na cidade de Colombo. Escola essa que foi inaugurada pelo grande teósofo Charles Leadbeater. E mesmo com essa tenra idade, Jinarajadasa se encantou pela teosofia, e Leadbeater também, com a sua clarividência, percebeu naquele menino um grande futuro, uma alma realmente dedicada à espiritualidade. E com 13 anos, então, Leadbeater levou Jinarajadasa para a Índia, onde ele se fixou na sede da Sociedade Teosófica, tendo passado ali a sua juventude. Já em 1900, quando completava 25 anos, recebeu o grau de mestre em artes e
letras, né? Tendo se formado em sânscrito e em filologia. Também tendo ido para a Inglaterra, estudou no St. John's College em Cambridge e, após se graduar, retornou ao Sri Lanka e em 1903 ingressou então definitivamente na Sociedade Teosófica, onde passou a trabalhar com muito empenho. Posteriormente dedicou-se aos trabalhos teosóficos na Itália e outros países. E Gnanajadasa era realmente uma pessoa muito mística, mas possuía uma forte inclinação científica. Atuou como conferencista internacional, função esta que teve realmente muita influência em diversos locais em que esteve. Ele falava diversos idiomas, isso facilitava muito nas suas viagens, pois ele quase sempre se dirigia na língua local nos países onde ele viajava. Foi autor de vários livros, né? Entre eles versando sobre o futuro intuicional da humanidade. Ele escreveu muito a esse respeito. E posteriormente, em 1921, justamente ele editou esse livro Fundamentos de Teosofia, resultante de uma série de conferências em formas de curso que ele ministrou inicialmente quando esteve na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1909. Em 1928 ele fez uma turnê aqui pela América do Sul, tendo passado pelo Brasil, pela Argentina, por diversos outros países. Mais para frente, nos nossos próximos programas, nós vamos falar dos comentários que Gnanajadasa fez acerca dessa viagem, onde ele ficou encantado com o congraçamento das civilizações, das etnias aqui nessa região. Também nessa época ele esteve também na França por diversas vezes. Em 1938 também esteve na Espanha. Aqui no Brasil, Gnanajadasa esteve por 3 ocasiões, tendo realizado conferências públicas em diversas cidades, conferências essas que tinham genericamente o assunto de teosofia, mas também falou sobre o professor e a criança. E no estado do Pará, no nosso país, ele falou sobre as crianças agentes de Deus. Discorreu muito profundamente sobre o futuro, o porvir do Brasil, destacando a grande missão que o nosso país viria a ter no futuro próximo, com o surgimento da nova humanidade da intuição. Para isso, então, seria necessário cultivar-se a natureza artística e o princípio intuitivo. E tais reformas, que obviamente deveriam vir pela educação, propiciariam então o renascimento do novo ser humano, atendendo ao ideal de uma nova humanidade intuitiva que ele vislumbrava. E em 1945 foi eleito presidente mundial da Sociedade Teosófica, posto no qual se manteve até a sua morte, a sua passagem para os planos superiores, que ocorreu em 18 de junho de 1953, nos Estados Unidos, onde ele estava dando conferências. Então ele esteve à frente da Sociedade Teosófica durante 8 anos, podemos dizer, completando o seu mandato
de 7 anos como presidente da Sociedade Teosófica e mais um pouco. E o trabalho de Jinarajadasa não se limitou à teosofia. Dentre outras instituições, prestou grandes serviços na maçonaria, também chamada de comaçonaria, pois ele era membro da maçonaria mista, que admite homens e mulheres, tendo atingido o grau mais elevado, o 33º grau. Nesta ordem ele possuía muitos encargos. Harmonizava sobretudo o espírito da beleza com um aspecto externo e prático na sua vida. E na ordenação de seus pertences, na refinada cortesia, no constante bom humor, beleza, na expressão, nas palavras claras e precisas, no uso de imagens sutis. Então pode-se atestar nos registros de suas palestras e em seus inúmeros livros que essa era uma sua característica. A apurada sensibilidade que se refletia nas questões científicas, qual chispa criadora a iluminar as mais intrincadas questões, e desejava enfim que tudo fosse levado à perfeição. Esse era Jinarajadasa, realmente um homem notável que trabalhou, ouvintes, durante muitos e muitos anos para que o movimento ao qual ele pertencia, a Sociedade Teosófica e a filosofia da teosofia realmente encontrasse uma maior amplitude na humanidade, esta doutrina que vem realmente proveniente daqueles grandes seres que nós hoje chamamos Mahatmas, de mestres de sabedoria. Na introdução do seu livro, ele nos diz acerca dessa grande filosofia. A teosofia é a sabedoria que surge do estudo da evolução da vida e da forma. Essa sabedoria já existe há muito tempo, porque tal estudo tem sido realizado durante longas eras por investigadores adequadamente equipados, que têm explorado os mistérios da natureza. Esses investigadores, denominados mestres de sabedoria, são aquelas almas que, no processo evolutivo, superaram o estágio humano, passando ao próximo mais elevado, aquele chamado no Oriente de adepto, aquele que obteve o grau de mestre de sabedoria. Quando o homem evolui para esse estágio, ganha conhecimentos mediante investigação e experimentação. O conhecimento obtido até agora por uma linha ininterrupta de mestres ou adeptos é o que chamamos de teosofia, a sabedoria antiga. E aí, Jinarajadasa traça realmente, ouvintes, a origem desses conhecimentos que nós tanto enfatizamos aqui no nosso programa. De que se o homem realmente evolui sobre esse planeta, se ele se aperfeiçoa, ouvintes, é tranquilo, ouvintes, nós compreendermos que muitos seres já tenham atingido altos níveis de evolução, e são esses, ouvintes, que, vislumbrando que o ser humano tem a sua origem no mundo espiritual, quando se aperfeiçoam aqui na Terra, voltam os seus olhos para a espiritualidade, descobrem o seu eu maior e ganham, ouvintes, as dimensões sutis, invisíveis, se aperfeiçoando ainda mais nesse conhecimento. Então a teosofia tem essa origem e é através dos mestres, ouvintes, do que eles comunicaram, do que eles
laboraram nas suas obras no mundo, que nós temos acesso a essa teosofia. E ele prossegue: ao tornar-se um adepto, ou seja, um mestre, o homem cessa de ser apenas um instrumento no processo evolutivo e revela-se como um mestre e diretor desse processo, sob a supervisão de uma grande consciência chamada Logos na teosofia. Como operador do Logos, ele, o mestre, é capacitado a ver a natureza do seu ponto de vista e, em alguma medida, ter uma visão geral da mesma, não como seu instrumento impotente, mas com a visão de seu Criador. Tal é a visão geral da teosofia nos dias de hoje. Isso é importantíssimo, ouvintes, porque traz à baila a questão, ouvintes, muito importante na teosofia, que muitos que chegam para estudar essa doutrina, e isso já nos foi perguntado inúmeras vezes, nos perguntam: a teosofia crê em Deus, crê na divindade? Ouvintes, a resposta para isso é sim, meus amigos. Apesar de muitos não compreenderem quão profundamente a teosofia entende a divindade presente no nosso universo imediato, o nosso sistema solar, que é a célula do universo que nós habitamos. Há nesta célula do universo, ouvintes, não só o nosso planeta, mas a coletividade dos planetas e dessa magnífica estrela que é o Sol. Por trás dessa estrutura material, ouvintes, há uma grande consciência, aquilo que o apóstolo João chamou de verbo no seu evangelho, quando ele mencionou que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o que nós traduzimos para a nossa língua portuguesa como verbo, ouvintes, na letra original do Novo Testamento está ali a palavra Logos. Então, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então, esse verbo criador, ouvintes, aquilo que os hindus chamam de Brahma, é a suprema inteligência do nosso sistema, ouvintes. É a ela que as religiões dirigem as suas preces, as suas meditações, as suas orações, e é, ouvintes, desse Logos, desse verbo, esse poder criador, o poder vibratório que no início desse nosso sistema solar disse: e haja a luz, e dele, ouvintes, emanou todos os seres como princípios espirituais, como chispas divinas. E, ouvintes, o Brahma do nosso sistema solar, o Logos, o verbo, é uma correspondência, ouvintes, da suprema alma universal, aquilo que os hindus chamam de Parabrahman, ou seja, o absoluto, sobre o qual, ouvintes, nós não podemos dizer nada, pois do que nós podemos comentar, como muito bem indicou Madame Helena Petrovna Blavatsky em sua magnífica obra A Doutrina Secreta, o que nós podemos conhecer com profundidade nesse gigantesco universo onde nós estamos, ouvintes, é esta célula que nós chamamos de sistema solar, pois a distância que separa as estrelas é tão descomunal que nós não devemos
nos preocupar, ouvintes, com o que acontece não só nas outras estrelas, mas no seu conjunto. Porque o que realmente nos importa, ouvintes, é a vida desse nosso sistema, que é, ouvintes, regida por essa grande consciência que é Deus, que é o Logos, o Verbo, o grande arquiteto do universo, ou a consciência cósmica, essa inteligência que manifesta uma sabedoria divina que ordena todas as coisas e, seguindo o grande mandamento universal, esta consciência se reproduz e os grandes seres, ouvintes, os mestres, são agentes dessa consciência, trabalham de acordo com os princípios da consciência divina. Senão, eles não seriam, ouvintes, a fonte de tanta sabedoria, de tanta instrução espiritual, religiosa que eles deixaram no mundo. Então, o Ginarajadasa diz mais aqui sobre a teosofia. Estes mestres de sabedoria, os agentes de Deus, do Logos, do Verbo, dirigem o processo evolutivo em todas as suas fases, cada qual supervisionando um determinado departamento na evolução da vida e da forma. Eles constituem um corpo conhecido como grande hierarquia ou grande fraternidade branca. Às vezes, essa sabedoria é dada indiretamente através de trabalhadores em busca do conhecimento, que recebem, sem ver os mestres, inspiração para fazer descobertas. Às vezes, ela é dada diretamente como revelação. Esses dois modos podem ser observados neste século XX, onde o livro foi escrito, que já findou, mas muitas pessoas manifestaram esses conhecimentos. Os mestres de sabedoria, encarregados da evolução de tudo que vivem, transmitem a sabedoria, a ciência dos fatos, indiretamente, orientando invisivelmente e inspirando cientistas e sábios por todo o mundo. E diretamente eles a transmitiram na forma de um corpo de conhecimentos conhecidos pelo termo teosofia. Então, nesses dois parágrafos, ouvintes, Ginarajadasa, nesse seu livro Fundamentos de Teosofia, deixa muito claro da onde vem essa sabedoria que ele pretende discorrer no seu livro. Pois os mestres, que são agentes de Deus, podem transmitir o seu conhecimento nessas duas formas. Ou indiretamente na forma de inspiração, e hoje no site da loja esotérica virtual nós temos uma maravilhosa frase do mestre Kuthumi, que ele fala exatamente desse método indireto de transmissão do conhecimento. Quando ele fala acerca dos cientistas, o mestre Kuthumi transmitiu nas suas cartas o seguinte: que a vossa ou a nossa ciência exata, tão orgulhosa de suas conquistas e descobertas, se lembre de que as suas maiores hipóteses, quero dizer, as que atualmente se tornaram fatos e verdades inegáveis, foram todas adivinhadas e resultado da inspiração espontânea ou intuição, jamais de dedução científica. Então, ouvintes, essas intuições que comentou Ginarajadasa, que comentou aqui o mestre Kuthumi, elas podem provir tanto do eu interno, espiritual, quanto das vibrações que diariamente os mestres espargem pelo mundo.
É sabido que diariamente os mestres entram em meditação e emanam poderosas vibrações de paz, de luz e principalmente, ouvintes, de sabedoria, buscando que as mentes sensíveis possam receber essas iluminações e traduzi-las, ouvintes, na forma de novas perspectivas para a vida humana, quer seja pela ciência, pela arte, pelos canais, ouvintes, que hoje a cultura humana se manifesta nesse mundo. Então, esta é a forma indireta. Agora, a forma direta, ouvintes, periodicamente os mestres tomam discípulos, eles escolhem dentre aquelas almas que durante as muitas encarnações se aproximam do caminho espiritual que os próprios mestres seguiram, e a estas pessoas, ouvintes, eles conferem não só instruções, mas também as iniciações, fazendo com que essas pessoas enxerguem as coisas de um patamar mais elevado, elevando a sua energia, o seu patamar consciencial. Então, ouvintes, os iniciados, os discípulos dos mestres recebem a teosofia diretamente dos lábios dos Mahatmas, sempre relembrando que eles todos, ouvintes, os verdadeiros mestres da grande fraternidade branca, permanecem encarnados nesse planeta, não são fantasmas, não são espíritos que estão flutuando por aí, mas sim são pessoas reais, pessoas objetivas, que instruem, que apesar de estarem afastadas dos grandes cargos, dos grandes afazeres do mundo material, inclusive por ordem dos grandes instrutores, que eles assim permanecessem, mas eles estão aí instruindo seus discípulos, e que eles tragam essas instruções, como foi o caso da grande Helena Petrovna Blavatsky, que é a primeira das grandes teósofas modernas, e Gina Najadasa também, ouvinte, se encontrou com esses mestres e instruiu baseado em instruções diretas que ele recebeu. E no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, ouvintes, nós vamos continuar comentando aqui os parágrafos desse maravilhoso livro, Fundamentos de Teosofia, que é o foco do nosso programa Lux Esotérica nessa nova fase dos nossos programas. O livro está à disposição para vocês adquirirem aqui no site da rádio ou no site da Livir. E como sempre, ouvintes, na primeira meia hora do nosso programa nós fazemos um intervalinho. Vamos uma vez mais convidá-lo, ouvintes, o nosso programa se mantém com o patrocínio de vocês, ouvintes, e a loja esotérica virtual, que no último dia 5 de julho completou 18 anos de atividades ininterruptas na internet. Também precisa do seu patrocínio, ouvintes, bem como aqui a Rádio Esotérica FM. Convidamos vocês a partir de agora, enquanto nós molhamos aqui a garganta, ouvintes, para continuar no segundo bloco. Fiquem com o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês virem nos apoiar, e voltaremos já. Esotérica FM, energia e vibração espiritual. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM.
Você pode ser nosso patrocinador, associando-se por meio de uma pequena quantia, que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual Alevir no site em www.levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Agora, ao se associar na Alevir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Associe-se hoje mesmo na Alevir, amigo ou amiga ouvinte, e receba também seu mapa numerológico. Baseado no seu nome e data de nascimento, este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades que as vibrações do seu nome provocam em sua vida. Além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual, você receberá as previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa astrológico e numerológico, ao se associar você receberá também um CD, com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 conferências tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, para ouvir no seu computador ou no seu equipamento de áudio portátil. Grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos por seu patrocínio por meio de sua associação na loja esotérica virtual. Sua associação e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor da música. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a grande audiência daqueles que estão prestigiando ao vivo o nosso trabalho, e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada vocês encontram as mais de 460 aulas, programas aqui, Lux Esotérica, no site da loja esotérica virtual. Não deixem, ouvintes, de conhecer www.levir.com.br. Como nós dissemos, ouvintes, há 18 anos no ar, completados no último dia 5 de julho. A Alevir tem essa grande função, esse dharma de levar para o mundo aí palestras, programas que muitas vezes são ouvidos por poucas pessoas nas lojas teosóficas onde essas palestras são gravadas, ou aqui mesmo no nosso programa. Nós multiplicamos, ouvintes, esse material que fica permanentemente disponível nesta realmente maravilhosa ferramenta que é a internet, nos seus mais diversos sistemas.
Estamos presentes também com o nosso canal no YouTube, onde vocês encontram uma grande parte da nossa produção, dos nossos programas nos últimos anos, desde 2009, desde o dia 9 de 9 de 2009, quando entrou no ar aqui o Lux Esotérica. Nós estamos colocando paulatinamente todo esse material no YouTube, que é esta fantástica ferramenta de pesquisa, onde vocês encontram vídeos e os mais diversos assuntos, mas também vocês acham lá o canal da Esotérica FM, onde há os nossos programas. E você que já é nosso associado, agradecemos muitíssimo o seu patrocínio. É através do seu apoio que é possível a gente manter todo este trabalho que vem se acumulando durante tanto tempo. Então, ouvintes, vamos continuar aqui os estudos acerca do livro Fundamentos de Teosofia. Então, após comentar, aí as duas fontes do conhecimento teosófico, que pode ser indireto ou pode ser direto, ouvintes, Jinaraj Dasa, na sua introdução do seu livro, também diz: assim, em certo sentido, a teosofia é também uma revelação. A revelação de um conhecimento feita por aqueles que o descobriram, para aqueles que ainda não fizeram essa descoberta. Para quem é oferecido esse conhecimento, inicialmente pode ser apenas uma hipótese. Somente através da experimentação e da experiência pode tornar-se conhecimento pessoal. Atualmente, não possuímos na teosofia o conhecimento completo sobre todos os fatos. Somente alguns poucos fatos e leis principais nos foram revelados, suficientes, porém, para instigar-nos ao estudo e a descobertas. Mas restam inúmeras lacunas a serem preenchidas. Elas são preenchidas por trabalhadores individuais que estão entre nós. Contudo, o conhecimento que temos é apenas uma gota no oceano em comparação com o que ainda não foi descoberto ou revelado. Mesmo assim, o pouco que temos é de uma fascinação maravilhosa e é fonte de nova inspiração e beleza em todo lugar. Na literatura teosófica moderna, percebe-se que a teosofia hoje se preocupa principalmente com a evolução da vida, mas os conhecimentos sobre a evolução da forma, reunidos em qualquer departamento da ciência moderna, também fazem parte da antiga sabedoria. Nas duas áreas existem lacunas a serem preenchidas, mas quando as duas são examinadas corretamente, nota-se que elas se suprem mutuamente. Então, ouvintes, Jinaraj Dasa realmente tem uma visão muito consistente com relação à teosofia, não poderia ser de outra forma. Ele percebe que a teosofia é concordante, ouvintes, com as mais modernas pesquisas que a ciência faz na forma e que a teosofia traz no nível espiritual. Elas finalmente, ouvintes, têm que concordar, pois ambas, tanto a teosofia como a ciência, tratam de uma mesma e única coisa, que é a verdade acerca das coisas que existem. Só que a ciência parte, aliás, como um raciocínio, que é utilizado principalmente pela ciência, o raciocínio indutivo, ou seja, pesquisando aquilo que a ciência percebe através dos sentidos, dos aparelhos, ela induz as suas hipóteses. Então, do conhecido, a ciência ruma para o desconhecido. Agora, a teosofia
ouvintes, provindo de instrutores espirituais, provindo de pessoas, ouvintes, que adentram conscientemente nas dimensões mais elevadas, as dimensões chamadas espirituais, que apesar de estarem paralelas a essa nossa realidade, não são registradas pelos nossos sentidos. O que difere realmente os Mahatmas e os seus discípulos dos homens de ciência ou de qualquer pessoa da humanidade é essa capacidade de ativar os chamados poderes latentes do ser humano e passar a enxergar, passar a ouvir os mundos espirituais e investigar diretamente esses mundos, ouvintes. E é daí que surge esse conhecimento que nós chamamos de teosofia, ou então, genericamente, aquele conhecimento que é chamado esotérico, né? E é muito importante, ouvintes, nós termos em mente, como muito bem lembrou aqui o Ginaraj Dasa, que nós não temos ainda todas as informações, não temos a informação completa sobre tudo o que há nesse nosso sistema de mundos, de seres que habitam não só o plano material, mas também o mundo espiritual. Há conhecimentos realmente esotéricos, conhecimentos secretos, ouvintes, que não são passados pelos Mahatmas, a não ser para aquelas pessoas que provem, ouvintes, serem realmente de completa confiança. Confiança que os Mahatmas precisam ganhar com as pessoas, e as pessoas precisam confiar nos mestres, não só, ouvintes, numa única vida. Os mestres acompanham as pessoas através das existências, pois eles nos observam, ouvintes, mais como almas do que propriamente como personalidades, como homens encarnados aqui. Então há muitas pessoas que retornam em várias encarnações buscando a teosofia, buscando o esoterismo, buscando os mistérios, ouvintes, as ordens esotéricas, as ordens espiritualistas, as grandes religiões, porque quem realmente, ouvintes, transmigra, quem realmente continua evoluindo, obviamente que não é o corpo, é a nossa alma, ouvintes, que durante muitas e muitas ocasiões provocou o nascimento de personalidades aqui na Terra. Então, ouvintes, o que obviamente os mestres passaram é muito pouco comparado com o que há ainda por ser conhecido, e como bem enfatizou também o outro grande teósofo, que foi Charles Leadbeater, há conhecimentos que devem permanecer realmente secretos, porque eles conferem poder direto, ouvintes, para aqueles que o possuem. E lamentavelmente, ouvintes, nós vemos que a humanidade tem convertido muitos conhecimentos em armas contra o seu semelhante. Lamentavelmente, há pessoas que, quando recebem um conhecimento, uma sabedoria inclusive, ao invés de manter essa sabedoria para utilizar para o bem do próximo, usam esse conhecimento para prejudicar, para escravizar, para destruir, como faz infelizmente a ciência. Quantas coisas que a ciência trouxe, ouvintes, para a humanidade, mas que a primeira pergunta que alguém no laboratório faz quando uma coisa nova é descoberta é se aquilo pode se transformar numa arma, se aquilo explode, se aquilo pode ser vendido como uma ferramenta
de destruição. E hoje, ouvintes, os conhecimentos que a ciência tem podem trazer a própria destruição da nossa humanidade se esses conhecimentos forem mal aplicados. O que nos salva, ouvintes, é justamente a ética. Então a ciência precisa de ética, mas o esoterismo, ouvintes, é o próprio reino da ética, porque ética vem desse termo grego que quer dizer ethos, a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento está dentro do ser humano. Então o ser ético, ele é aquele ser que está fortemente enraizado na sua natureza interior. E quando nós estamos assim, ouvintes, nós realmente não podemos errar. Há um ponto dentro do nosso ser, ouvintes, se nós colocarmos a ponta do nosso compasso naquele ponto que é no centro dos nossos corações, na nossa chispa divina, há um centro da onde emana toda a ética, toda a sabedoria e a condução verdadeira da nossa espiritualidade. É nesse ponto, ouvintes, que nós devemos confiar para não cair, ouvintes, nesses perigos que realmente estamos expostos numa manipulação não ética do conhecimento. Então, Jinarja Dasa conclui: esta exposição da teosofia, como todo manual de ciência, contém necessariamente dois elementos. Um autor que vai expor o que tem sido aceito como fato por todos ou por uma maioria de investigadores científicos, mas, ao mesmo tempo, ele pode incluir o resultado do trabalho de alguns poucos ou apenas dele mesmo, o que carece talvez de corroboração ou revisão. Ao longo de sua exposição pode acontecer de ele, inconscientemente ou devido à falta de um treinamento verdadeiramente científico, não separar os dois elementos. Similarmente, embora as ideias principais dessa obra possam ser consideradas teosóficas, aqui entre aspas, e uma exposição bastante correta dos conhecimentos revelados pelos mestres de sabedoria, haverá partes que não terão tal mérito. De qualquer modo, visto que a verdade, afinal de contas, tem que ser descoberta pessoalmente, o que outras pessoas podem fazer é apenas indicar o caminho. Tanto verdade estabelecida cientificamente, quanto pontos de vista pessoais e talvez errôneos, têm que ser testados com padrões iguais de verificação. Embora a teosofia, nas suas ideias fundamentais, seja uma revelação, ela não tem autoridade sobre o indivíduo, a não ser que ele a aceite como tal. Todavia, como o homem tem que estar pronto para viver ou morrer pela mais nobre hipótese que seu coração e sua mente conseguem conceber, esta obra foi escrita para mostrar que na teosofia tal hipótese existe. E aqui termina a introdução do livro de Kurupu Mulaje Jinarja Dasa, o nosso querido Raja, como ele era assim chamado pelos seus amigos mais próximos. Ele tem essa clareza de pensamento, ouvintes, de que muitas coisas foram reveladas pelos mestres, mas, ouvintes, nesse campo nem tudo está definitivamente estabelecido. Como a totalidade dos conhecimentos esotéricos não foram passadas, cabe a cada um de nós que é espiritualista, que é investigador, que é buscador da verdade, porque eu sei
que aqueles que acorrem aqui, que ouvem, que assistem aos nossos programas, são intensos buscadores, ouvintes. Cabe a cada um de nós acrescentar as suas próprias investigações, as suas próprias constatações dentro desse campo da espiritualidade, porque muitas hipóteses, ouvintes, são realmente colocadas diante de nós, e vai ser acerca dessas hipóteses que nós vamos tratar nos nossos próximos programas. E como bem disse Ginaraj Daza, se há uma coisa diferente, ouvintes, na teosofia com relação a outras doutrinas, com outras perspectivas espirituais, é que ela não é imposta como um dogma, ouvintes. A teosofia é, na verdade, o fruto de investigações que vêm sendo acumuladas durante muitos e muitos milhares de anos. E o método que fez com que essas investigações se transformassem numa doutrina é de que cada ponto, ouvintes, precisa ser investigado e reinvestigado por outras pessoas ao longo do tempo. E isso foi criando, então, ouvintes, um conjunto de experiências que se repetiam, e isso, ouvintes, é o que dá a certeza no coração daqueles que realmente investigam. Certeza não só intelectual, ouvintes, porque muitas pessoas podem decorar, né, os livros, decorar a própria teosofia, que hoje é uma literatura vastíssima. São mais de 3.000 livros publicados desde 1875, quando Helena Petrovna Blavatsky e outras grandes personalidades fundaram a Sociedade Teosófica. Há realmente pessoas que fazem desses livros uma verdadeira decoreba. A pessoa lê e repete aquilo como se fosse um gravador, como se fosse um papagaio que só repete as palavras, que nós sabemos, ouvintes, que a letra, ela sozinha, ouvintes, ela mata. Como nos dizem as escrituras sagradas do cristianismo, é o espírito que vivifica. Então, ao invés de ser oferecido como um dogma para ser crido, para ser levado a ferro e a fogo, os Mahatmas fazem um convite para aqueles que estudam as suas doutrinas, para que busquem comprovar, corroborar, ou então, se assim o for, para derrocar, para derrubar essas visões que os mestres têm colocado. Mas há realmente certos princípios que são de difícil chance, ouvintes, de serem derrubados. E se há realmente alguma coisa nesses estudos, ouvintes, teosóficos, que a gente pode chamar de princípio realmente inapelável, quase que como um verdadeiro dogma, é esta maravilhosa doutrina da unidade de toda a vida, ouvintes, de todas as coisas. Aquele que realmente estuda a espiritualidade, que não só estuda, ouvintes, mas pratica, passa não só a conhecer, mas passa a crer, ouvintes, na unidade da vida, porque se torna um fato, ouvintes, que tudo está interligado, que tudo proveio de uma fonte única, e todos os seres e todas as coisas que estão nesse planeta e no universo formam uma grande unidade. Daí que vem, ouvintes, uma certeza que sempre que há uma expansão de consciência, quando a pessoa está orando, que está meditando, que ela transcende o seu eu
separado, quando ela transcende o princípio da separatividade, os grandes iluminados e qualquer indivíduo, ouvintes, que medita, qualquer indivíduo que reza, que ora, acaba descobrindo, ouvintes, que todos nós formamos uma unidade. Todos somos um. E a grande unidade, ouvintes, inclui a tudo que existe. Não só aquilo que nós julgamos bom, não só aquilo que nós julgamos belo, mas as coisas problemáticas do mundo, os seres tresloucados que muitas vezes violentam, que fazem desse mundo material um lugar difícil de viver, eles também fazem parte da unidade, ouvintes. Nós estamos unidos a eles. E é por isso que os grandes seres, ouvintes, ensinam sempre essa doutrina da unidade, que pode ser traduzida das diversas formas, como, por exemplo, o Mestre Jesus, que sumarizou os seus ensinamentos falando do amor. Os seus discípulos ecoaram seus pensamentos, ouvintes, que Deus é amor e que amar é a grande fonte da espiritualidade. E ele, então, ouvintes, fez a súmula do seu ensinamento dizendo que nós deveríamos amar a Deus, a fonte de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, ouvintes, porque é lançando essa devoção para o alto, ouvintes, reconhecendo essa fonte única de tudo, é que nós passamos a trilhar o caminho. E amando a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos, ouvintes, volver esse sentimento para cada um de nós. Nos amar, nos conhecer, ouvintes, nos apaziguar, passarmos a ser fonte de luz, fonte de sabedoria, fonte de engrandecimento pessoal e coletivo. Amando-se, amar aquele que está ao nosso lado, ouvintes. Se nós fôssemos capazes de fazer essas duas coisas, que são os mandamentos supremos do Cristo, ouvintes, nós saberíamos já o caminho que nos leva à teosofia. Porque Jinaraj Dasa diz: eu posso me equivocar em certas declarações, mas com certeza, ouvintes, ele trabalhou e demonstrou o seu amor pelo próximo, pela humanidade, predicando essa harmonia através do mundo. E assim, ouvintes, mesmo que errando em alguns pontos, principalmente nas limitações da nossa ciência, mesmo que ele tenha feito isso, ele acertou amplamente, porque ele reconheceu a unidade de todas as coisas. Então, no nosso próximo programa, ouvintes, nós já vamos entrar no primeiro capítulo do livro de Jinaraj Dasa, quando ele vai começar a falar sobre a evolução da vida e da forma, expondo as hipóteses teosóficas acerca desse assunto, que nós podemos fazer essas hipóteses nossas, ouvintes, e seguindo essa lei fundamental da unidade de todas as coisas, ou como a expressou outro sábio que foi Hermes Trismegisto, quando ele dispôs há muitos milhares de anos atrás o princípio hermético da correspondência, que diz que aquilo que está em cima é idêntico ao que está embaixo, e aquilo que está embaixo é idêntico ao que está em cima. Então, o ser humano, a sua chispa divina é idêntica àquilo que brilha lá no alto.
Então é para essa viagem, ouvintes, que nós convidamos a todos vocês e vamos encerrar esse nosso programa muito gratos pela audiência de todos vocês, pronunciando de forma meditativa o grande mantra da unidade da vida, que foi composto pela grande discípula do Mestre Moria, que foi Annie Wood Besant, a segunda grande presidenta da Sociedade Teosófica. E eu convoco a todos vocês, ouvintes, para nos recolhermos e mergulharmos dentro do significado dessas maravilhosas palavras desse mantra. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que assim seja. Agradeço muitíssimo o prestígio de todos vocês e convido a todos para a continuidade desses estudos, sempre às 21 horas de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Esotérica FM. O nosso programa está sempre aqui, levando a tocha da sabedoria divina nas noites dessa nossa programação. Desejo a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, um bom descanso. Espero revê-los na nossa próxima oportunidade, no nosso próximo programa, deixando agora com vocês a programação musical aqui da Esotérica FM, sempre interativa com a nossa audiência. Vocês podem ouvir aqui a música da Nova Era 24 horas por dia, e mais 4 outros canais de música também estão à disposição, de música clássica, de mantras, de música popular brasileira. Ouvintes, é realmente uma programação maravilhosa que vocês encontram aqui na Levir. Também o canal de canto gregoriano, tudo 24 horas por dia. E vamos continuar estudando o livro Fundamentos de Teosofia de Jinarajadasa, que vocês podem adquirir para estudar com mais calma aqui no site da Rádio Esotérica FM e lá no site da Levir, em www.levir.com.br. Nos despedimos com um forte, é um virtual, mas é um verdadeiro abraço, ouvintes, muito caloroso, muito fraternal a todos vocês que nos acompanham. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.